Então, a primeira pergunta é, a Justiça, ela acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público relativa a um caso que envolve, supostamente, injúria racial e racismo. Quais são as primeiras palavras que o senhor tem a dizer em relação a esse fato? As primeiras palavras que eu olho para vocês ou para a câmera? Eu olho aqui. Bom, as primeiras palavras que eu tenho para dizer é o seguinte: eu sou vítima do crime de denunciação caluniosa porque uma menina orientada por terceiros mentiu com deliberado propósito de me incriminar, assassinar minha imagem e minha reputação e dar um uso político para isso, entre outros, de ganho financeiro. Então, nunca na minha vida eu ofendi esta garota, nem a ela, nem a ninguém, nem no Pizza Hut e nem fora do Pizza Hut. Não existe, nunca existiu injúria racial, nem qualquer tipo de ofensa, nem mesmo discussão. Não houve discussão, não houve bate-boca, não houve absolutamente nada. Eu já vou narrar os fatos. Então, o primeiro ponto é: não existe nenhum crime de injúria racial, porque eu jamais ofendi a esta menina. Número 1. Número 2. Essa menina mentiu, enganou o Brasil. Ela não é negra, é uma menina branca. Eu não vi nenhuma menina negra. Nenhuma menina negra dirigiu a palavra para mim. Mas aí vem o mais estarrecedor. Eu não fui atendido por essa menina. É um homem que me atendeu. Eu sentei no Pizza Hut, fui atendido por um garçom, um homem, pedi uma pizza pequena de pepperoni, a pizza veio, a massa estava absolutamente crua e com o dobro ou triplo da quantidade de molho de tomate e muito adocicado. Só isso. Eu dei 2 mordidas, não comi, larguei a pizza no prato, me dirigi até o caixa, porque no Pizza Hut aqui, você nunca paga a conta na mesa. Você pede a conta, o garçom te leva a conta e você vai a pé, caminhando até o caixa, que eu vou abrir um parênteses, fica fora do Pizza Hut. Não fica dentro, fica fora. A menina fica em pé numa bancada de madeira, bem distante da área onde é atendido as pessoas e as pizzas. Então, eu fui atendido por um homem. E nem com um homem eu discuti, nem briguei, nem nada. Jamais eu fiz isso. Eu apenas reclamei de uma pizza. Só isso, que estava crua e com muito molho de tomate. Pois bem, peço a conta, comunico ao garçom, claro. Falei, olha, tá crua, mas nem discuti, saí para pagar. Fui até o caixa, entreguei a conta para a menina, passei o cartão de crédito, paguei. Não houve uma troca de palavra. Não era uma menina negra, era uma menina branca de cabelo liso, usando rabo de cavalo e máscara. Nem prestei atenção direito no rosto dela. E apenas disse a ela: faz uma gentileza para mim, moça, avisa o pessoal da cozinha que Pizza Hut, como McDonald's, tem que manter um padrão. Não é a primeira vez que eu venho aqui que a pizza está totalmente fora dos padrões. A massa está muito crua e muito molho de tomate. Só isso. Falei tranquilo, de forma educada e fiz como alguém que quer ajudar. Porque eu gosto de estabelecimento e gostaria que aquilo melhorasse. Só isso. Agora, a sua versão do que o senhor está contando em relação ao que aconteceu, ela difere muito do que consta no inquérito e na peça acusatória. Porque fala assim, uma mulher, o senhor está dizendo que foi um homem. O senhor está dizendo, a mulher que o senhor está mencionando, ela não seria uma atendente, uma garçonete. Ela seria uma caixa. Um caixa. Ela estava no caixa, ela nunca me atendeu. O senhor deu essas declarações para a polícia, no inquérito? Como é que foi? Então vamos lá. O senhor acabou de falar que o que consta no inquérito e na denúncia. Então deixa eu orientar os senhores, que os senhores não estão sabendo. Eu sugeriria que os senhores pegassem cópia. Não existe nada no inquérito. O inquérito nada mais é do que o falso e criminoso depoimento de uma menina que mentiu, induziu todos os senhores em erro, a imprensa e o Brasil, se fez passar por negra quando ela não é negra, e mentiu deliberadamente. Esta é a história. Então, no inquérito tem apenas o falso depoimento criminoso, mais nada. Não existiu investigação, nenhuma diligência, nenhuma apuração, nada foi coletado que provasse e corroborasse. Mas o que os senhores deveriam saber é que eu fiz um boletim de ocorrência. A verdadeira vítima sou eu. Então existe um inquérito policial que existem 2 boletins de ocorrência. O da vítima verdadeira, do crime de denunciação caluniosa, e da vítima fake. É uma vítima falsa e é uma negra fake, porque ela não é negra, ela é branca, menina. Como a mãe dela é branca,
E basta os senhores darem uma olhada. A mãe dela é branca, o pai dela é branco, ela é branca e ela não é negra. E detalhe, essa moça não me atendeu. Ela não me atendeu, eu apenas paguei a conta e fui embora. Então, primeira coisa, o inquérito ele é oco, ele é vazio, não tem nada a não ser o falso e criminoso depoimento de uma menina que mentiu. E na sequência, a denúncia nada mais é do que a repetição deste BO e das falsas acusações da menina que mentiu. Não há nada, a denúncia não descreve nada, não há nenhum elemento que prove ou demonstre a ocorrência de crime. No entanto, a denúncia foi aceita. Eu gostaria até de falar para o senhor o seguinte, a denúncia diz que o senhor teria chamado essa funcionária de macaca, a teria humilhado, jogando uma caixa de pizza no chão e também teria dito que não queria ser atendido por uma negra. Isso ocorreu ou não ocorreu? Mentira. Crime de denunciação caluniosa. Eu convido todos os senhores a uma rápida reflexão. Todos sabem que a época do fato, assim como hoje, eu sou uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa pública. Aonde eu vou, a maioria das pessoas me conhece, sabe quem eu sou, e não há uma vez que eu não vou em algum local público, as pessoas não estão olhando, tirando foto, ou filmando, ou comentando. O Pizza Hut, cheio de gente, câmeras em todos os lugares. Alguém pode acreditar em sã consciência que a afirmação dessa menina é verdadeira? Olha a gravidade do que ela falou, vocês não entenderam. Ela disse que eu a agredi, a arrastei pelo braço atravessando um restaurante, que eu dei um tapa nela fazendo as pizzas caírem no chão. Eu vou fazer uma pergunta, essa nossa entrevista aqui é hoje. Celulares não são câmeras profissionais da Rede Globo. Todo mundo tem celular. O gerente tem celular, ela tem celular, todos os funcionários têm celular e os demais clientes. Como é possível uma pessoa pública ter feito uma coisa dessa sem que essa mentira, essa armação, essa fraude que ela fala, ela se refere ao mês de outubro, ok? Então eu faço uma pergunta, eu quero perguntar aos senhores, como é que o sistema interno de segurança não filmou e não registrou isso? Como é que não tem uma foto e nem uma filmagem? Por que ela não chamou a polícia ou a segurança? Por que não ligou o 90? Por que não fez boletim de ocorrência lá? Porque isso não existe. Isso é uma fraude, é uma farsa. E no momento oportuno eu vou provar. E eu tenho várias provas que eu vou desmascarar a menina mentirosa e as testemunhas plantadas, que se repetirem em juízo o que falaram, vão responder pelo crime de falso testemunho. E todos vão ter uma surpresa comigo, porque eu estou com a verdade. Então só deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Jamais eu abomino todo e qualquer tipo de racismo. Seja contra quem for, seja por religião, por questão sexual, questão de gênero, questão de raça, eu abomino todo e qualquer tipo de racismo. Então jamais eu dirigi a palavra a essa moça, jamais eu a ofendi, isto não existe. Agora eu quero dizer uma coisa para os senhores que é muito importante, que é o mais sagrado aqui. Quero acreditar que vocês saibam onde fica o Pizza Hut. Você entra no Pier 21, você anda 10, 12 metros, ele já está ali. É a primeira loja à direita. O que tem quando você entra no Pier 21? Na entrada, você não consegue nem entrar lá. Uma base permanente de segurança. 2 seguranças uniformizados, cacetete e radinho na mão. E a função desses seguranças é auferir sua temperatura e exigir o uso de máscara. Fica a 10 metros, só um minutinho. Aí você passa o primeiro posto de segurança, 10 metros, entrou à direita, é ali. E o caixa está ali, literalmente fora do restaurante, é o contato visual de tudo e de todos, inclusive das câmeras de segurança. E nessa época, desses fatos, que foi em novembro, tinha também um segurança exatamente na porta do Pizza Hut. Se isso não fosse uma mentira, uma fraude, uma armação arquitetada por terceiras pessoas que estão usando uma coitada para mentir, para me incriminar, se isso não fosse uma fraude, eu vou dizer aos senhores qual seria a posição normal de uma vítima. Na mesma hora, acionaria o segurança do Pier 21. Na mesma hora, no mesmo minuto, eu nem conseguiria sair de lá, porque os seguranças apareceriam, me deteriam, acionariam a polícia militar. Ela mesma do celular deveria ligar o 90, ou o gerente, ou qualquer um da loja. Então vamos lá. Não tem filmagem, não tem os seguranças que viram nada. Então, o que eu quero dizer? Nenhum registro do que aconteceu.
Em nenhum momento. Então, olha só, se fosse verdade isso, senhores, se isso, vamos falar só de outubro, eu dei um tapa, arrastei a menina, joguei pizza no chão, os senhores acham mesmo que se eu tivesse feito isso, não ia ter uma câmera do circuito interno, que aquilo é tudo filmado, que não apareceu uma única pessoa com uma foto, uma filmagem, e que eles não acionaram a segurança, e tampouco acionaram a polícia militar pelo 190, e tampouco foram à delegacia de polícia lavrar um boletim de ocorrência? Isso falando de outubro. Farsa, mentira, isso não existe. Aí vamos para novembro, mesma história. Então o que eu quero dizer para vocês, que quando a vítima é verdadeira, quando o crime é verdadeiro e de fato ocorreu, a vítima verdadeira na hora pede socorro, na hora ela liga o 190, na hora ela aciona o segurança do shopping, e vou dizer mais aos senhores, na hora, enquanto a coisa está quente, imediatamente se dirige à delegacia de polícia. Eu teria que interromper o senhor, desculpa, porque às vezes a pessoa está tão ali, quando acontece, não estou dizendo que ocorreu, mas assim, às vezes a gente vê isso em vítimas também, né, de vários tipos de crime, às vezes a pessoa ali na hora ela não tem ali a presença de espírito de ir fazer logo a ocorrência, como o senhor mencionou. Eu trabalho na advocacia criminal e sou expert em segurança pública há 30 anos. Eu lhe garanto que todas as vítimas, quando sofrem um crime, imediatamente elas gritam por socorro. Não importa qual crime. Elas ligam 190 para a polícia militar, ou chama a segurança do shopping, ou vai à delegacia e faz o BO. Na hora, quando realmente ocorreu um crime, quando a coisa é de verdade. O que aconteceu nesse caso? Não tem as imagens de segurança, não acionaram os seguranças do shopping, não ligaram o 190, chamaram a polícia militar e nada foi feito. Estranhamente, quase 4 dias depois, uma menina de 18 anos de idade, que estava no seu primeiro emprego, que ganha um salário mínimo, ela chega numa delegacia de polícia, acompanhada de 3 advogados renomados e caríssimos do Lago Sul, assessoria de imprensa e jornalistas em tempo real para fazer o boletim de ocorrência. 4 dias depois. Então eu vou dizer para os senhores o que eu apurei, que a Polícia Civil não apurou. Porque isso é uma fraude do início ao fim, com a participação de pessoas que deveriam zelar pela lei e fiscalizar a lei. Essa menina foi orientada e treinada igual um papagaio dentro do escritório de advogados, onde ela passou a ser treinada para estas frases mentirosas. Ela foi preparada para me incriminar. Então, como eles precisavam de 3 ou 4 dias para treinar as pessoas, para contar a mesma historinha mentirosa, é por isso que o boletim de ocorrência só foi lavrado depois. E vou dizer mais. A menina nem queria ter ido em delegacia nenhuma. Quem levou ela foi o gerente. E se vocês lerem o boletim de ocorrência, o próprio gerente diz isso lá. A própria menina diz isso lá. Que ele é que pegou e levou a menina. Sim, mas não pode ter acontecido porque o senhor é uma figura pública, conhecida, e ela ter esse sentido de intimidade. Eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta. Seja eu público ou não, se eu desse um tapa numa menina dentro do Pizza Hut, do Pier 21, com vários clientes, vários funcionários, filmagem em cima, embaixo, todo mundo com o telefone, eu arrasto ela, grito, derrubo as pizzas, e os senhores acham que a menina, o gerente e todo mundo ali, todos iam ficar inerte. Ninguém ia chamar o segurança que está na porta do Pizza Hut. E nem os seguranças que estão a 10 metros na saída. Olha ele, o advogado do presidente, bateu em mim, jogou... Não, é o contrário, senhor. Quando a pessoa é estranha e tem cara de ser um criminoso, desconhecido, com uma arma em punho, com uso de emprego de arma de fogo, aí você causa um pânico nele que pode retardar meia horinha, meia hora, 1 hora. 3 dias? Isso foi uma armação. Então... No que você, então, se baseia para dizer que é uma fraude, enfim, que é uma mentira? Quais são os documentos em que você se baseia para dizer isso? Vamos ao ponto. Se a senhora ler o inquérito, a senhora vai ver que não existe nada no inquérito, a não ser o falso e criminoso depoimento da menina. Eu é que refaço a pergunta. O que eles têm para dizer que eu fiz o crime? Nada. Ao contrário, sumiram com as imagens de segurança. Porque quando eu fiz o meu boletim de ocorrência,
quando eu fiz o meu boletim de ocorrência pelo crime de denunciação caluniosa, a primeira coisa que eu pedi à autoridade policial de plantão é, pelo amor de Deus, corram e peguem as imagens de circuito. Leiam o meu boletim de ocorrência. Lá eu descrevo que quem está com problema comigo não é a menina, é o gerente e do passado. E sabe por quê? Porque ele é de esquerda, ele é socialista, ele odeia o presidente Bolsonaro. Eu estou sofrendo isso tudo por ser o advogado do presidente Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. Isso é uma perseguição que estão fazendo comigo no regular exercício da advocacia da minha profissão. Então as pessoas hoje na rua associam a minha cara à cara do presidente. E todos aqueles que são de esquerda, do comunismo, do socialismo, que odeiam o Bolsonaro, passam a odiar o Frederico e o Assef. Este gerente várias vezes estava dentro da cozinha e eu via com várias testemunhas ele me filmando e me fotografando. Por várias vezes ele me agrediu e me distratou. Então nunca houve problema entre eu e a menina. O problema era entre o gerente e eu, porque ele é de esquerda e odeia o Bolsonaro. E, consequentemente, ele odeia o Assef, porque o Assef é o advogado do Bolsonaro. E foi ele quem arquitetou. Foi ele quem juntou e buscou advogados e ele quem fez a cabeça da menina. Ele era o chefe dela. Ela era iniciante, é o primeiro emprego dela. Ele literalmente fez lavagem cerebral, induzindo essa menina a fazer o BO, e ela viu ali todo um apoio, né? O gerente, a própria Pizza Hut, que deu entrevistas, que patrocinou, que botou advogado, botaram assessoria de imprensa. Olha, eu me lembro como se fosse hoje, na época dos fatos, uma jornalista, eu vou conseguir o nome dela, da televisão mesmo, da CNN, da Globo. Quando me ligaram para me entrevistar, elas falaram, olha, Assef, me chama a atenção como jornalista, porque quando a gente vai entrevistar uma vítima, a pessoa fala, está emocionada. Ela estava treinada e disse que não ia falar nada, só com o assessor de imprensa dela. Isso me chamou a atenção. Então, uma menina humilde, que ganha salário mínimo de 18 anos de idade, primeiro emprego, submissa ao chefe, que poderia mandá-la embora ou não. Chefe esse que me odeia, é meu inimigo, me distratou, me agrediu, me atacou várias vezes no passado. Eu só que mais detalhes eu vou dar no momento oportuno processual. Então, só estou falando um pouquinho do que eu já narrei no meu boletim de ocorrência. Então, eu nunca tive um problema com essa menina. Aliás, com nenhum funcionário. Era o gerente esquerdista, me disseram que ele era de algum partido, não lembro agora se era PSOL, PT, uma coisa dessa. O cara odiava o Bolsonaro e passou a me odiar e passou a me distratar. Então, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Ele teria entrado em contato com advogados, Sim, armado essa situação toda, sem dúvida, para ele prejudicar. Um gerente de uma lanchonete. Exatamente, porque ele tinha uma bronca pessoal comigo. Então, entenda o seguinte, a menina vai a uma delegacia de polícia quase 4 dias depois, com um batalhão de advogados, assessor de imprensa e jornalista. Quando ela estava sentada no primeiro DP elaborando o BO, já tinha imprensa com ela. A revista Veja estava lá. Os senhores acham que isso é normal? Os senhores acham que isso realmente é verdade? Se os senhores só pegarem e analisarem todos os fatos da história de outubro, onde ela narra que eu agredi fisicamente, joguei pizza no chão, fiz um escândalo, puxei ela pelo braço atravessando um restaurante, só pode estar de brincadeira que alguém acredita nisso. E gritando as frases, você é uma macaca, você é uma negra, não quero ser atendido por você, isto não existe. Não existe. Então, essa fraude que ela arquitetou, ela foi orientada por pessoas justamente para criar um fato passado para reforçar a mentira do presente. Então, criaram uma mentira no passado para fechar com a mentira do presente. O objetivo desse é simplesmente me incriminar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, lá atrás, não chamaram a segurança, não chamaram o PM, não tem BO, não foram à delegacia, não tem imagem de segurança e não tem imagem de celular. Tudo isso para os senhores é nada, né? Aí fica a pergunta, olha, que prova você tem que você não fez? Pois já está respondido, é tudo isso e muito mais, só que eu não vou te adiantar as provas agora. Porque eu não vou antecipar como é que eu vou desmascarar a criminosa que mentiu e as testemunhas que vão responder ao crime de falso testemunho, porque eu tenho provas, fica claro, eu tenho provas que essa menina estava sozinha lá. Várias provas. E eles vão ser surpreendidos durante o processo. E eu vou desmascará-lo e eles vão responder pelo crime de denunciação caluniosa,
e falso testemunho. Nunca em minha vida eu tive uma ocorrência. Nunca na minha vida eu tive um problema com quem quer que fosse de nenhuma natureza. Nunca eu tive uma briga, nunca ofendi ninguém, eu nunca respondi a nenhum processo na minha vida, nunca fui investigado, nunca fui indiciado. Meu nome para trás é 100% limpo. Foi depois que eu me tornei advogado do presidente da família Bolsonaro, depois da farsa da prisão do Queiroz, é que o Brasil se uniu e se voltou contra mim. Não é o caso Pizza Hut. Quando eu acabar de falar do Pizza Hut, eu vou te falar de mais 30 fraudes igual essa que impetraram contra mim e que eu sofri e como é que elas terminaram. Todas desmascaradas. Então a gente precisa saber que isso não é conversa de autossugestão ou teoria da conspiração ou esquizofrenia. Eu tenho documentado fraudes seguidas com o uso indevido da máquina pública e de agentes públicos para me incriminar. E eu já provei, já dei várias entrevistas, está tudo documentado. Portanto, a farsa do Pizza Hut é apenas uma farsa e uma fraude a mais. Agora, eu digo, a menina vai lá com todo um aparato. Tá claro que ela não foi sozinha. Ela é uma menina humilde. Ela não teria nem condição de raciocinar, de ter uma estratégia tão satânica como essa e muito menos recursos materiais para fazê-lo. Então ela foi cooptada, treinada, orientada e teve todo um suporte de bastidores, tá? E aí foi feito isso. Agora eu pergunto o seguinte, por que quando fizeram o BO, aí vem a parte da Polícia Civil? Por que a Polícia Civil não investigou? O que é um inquérito policial? É um caderno para se apurar circunstâncias. Quem, quando, como, por quê? Então é papel da polícia investigar, trabalhar, realizar diligências, apurar. Era o papel da polícia. Os senhores sabem o que a Polícia Civil fez? Isso não foi feito? Nada, zero. E esta é a denúncia que hoje eu vou denunciar aqui, a fraude processual que estão fazendo contra mim. Então, o que acontece? Quando isso é contado, a Polícia Civil do 1º DP simplesmente pegou 2 boletins de ocorrência. Um boletim de uma menina que mente dizendo ser negra quando a polícia viu que ela não era negra. Conta uma história que ninguém no mundo acredita. Por ética eu não vou dar o nome, mas hoje mesmo diversos jornalistas falaram para mim, que a imprensa toda me ligou hoje. Doutor Wassef, é forçada, não dá para acreditar na história dessa menina. Porque eles têm experiência. Ninguém vai gritar as frases que ela botou no papel ali no restaurante. Então, a polícia tinha um BO com a mentira e um segundo BO sobre o mesmo fato, mesmo dia, mesma hora da verdadeira vítima. Este advogado, pessoa pública, pedindo socorro, me ajudem, sofri um crime. E este que pede socorro pediu uma diligência para a polícia. No dia, busque imediatamente as câmeras. Eu estou exigindo circuito interno de segurança. O que fez a Polícia Civil, os delegados do 1º DP? Nada. Fizeram corta e cola do boletim de ocorrência, instauraram inquérito policial e botaram o depoimento falso. Acabou. Mais nada. Agora eu vou dizer. Logo que isso aconteceu, na sequência eu estava em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Então eu moro em São Paulo e vivo na Ponte Aérea. Eu viajo muito, é verdade. Mas naquela época estávamos no auge da pandemia, era fim de novembro, e quando eu tomei conhecimento dessa farsa, quando tudo aconteceu, e eu estava em São Paulo, e eu ia ficar por lá. E aí emendava Natal, Ano Novo, as passagens aéreas caríssimas. Então quando eu soube, eu espontaneamente, através dos meus ilustres advogados, o doutor Kleber Lopes, o doutor Murilo, 2 grandes criminalistas respeitadíssimos que detêm alto conhecimento jurídico, eu, através dos meus advogados, protocolei nos autos do inquérito policial a minha primeira petição, onde eu narro parte de tudo isso, narro que sou vítima, junto o boletim de ocorrência, requeiro a juntada, conto essa história, que é a verdade, né? Que a outra é falsa, e peço que quero ser ouvido. E eu peço uma coisa que é meu direito, está no Código de Processo Penal. Senhor delegado de polícia, estou em São Paulo, estou aqui, estou... Por favor, peça precatórios, peça intimação. Ele poderia fazer isso a toque de caixa em novembro de 2020. 15 dias depois chegaria lá e eu teria imensa honra. Ir à Polícia Civil de São Paulo, contar a verdadeira história e ali provar que eu sou vítima de crime. Os senhores sabem o que a Polícia Civil fez, o que o delegado de polícia fez?
Ignorou a minha petição. Ignorou. Passou mais de um mês, nada fez. Fizemos a segunda petição, novamente demonstrando, por favor, eu, Frederico e o ACF, quero ser ouvido. Envia intimação e novamente uma longa petição explicando e pedindo tudo. De novo eu fui ignorado. Passou muito tempo depois, outra petição. Nós estamos falando já de 3 petições. Na terceira petição eu implorando para ser ouvido. Peçam a precatória ou me intimem. Nada a Polícia Civil fez. A polícia não quis me ouvir, não expediu a carta precatória, nada fez, não investigou, não trabalhou, não apurou, não foi atrás de ninguém, nem mesmo de uma única testemunha. Só deixa eu concluir, eu conto a história toda, depois vocês perguntem à vontade tudo o que quiser. Então, cara jornalista, a Polícia Civil não fez nada. Pois bem, para minha surpresa, o Dr. Kleber Lopes, após essa terceira petição, e o Dr. Murilo e o Dr. Kleber indo constantemente à delegacia me representando, dizendo que eu estava não só à disposição, como eu era o maior interessado em restabelecer a verdade real e exigir que a Polícia Civil investigasse esta criminosa. Então, quando eu exigi isso através dos meus advogados, e após, aí nós estamos falando, doutor, já quase um ano de inércia. Passaram-se, nós estamos falando de novembro de 2020, já era quase novembro de 21, um ano depois, meus advogados reiteradamente indo à Polícia Civil, despachando presencialmente Dr. Kleber Lopes, Dr. Murilo, excelentes profissionais de credibilidade e reputação em Brasília, me representando, despacharam presencialmente com o delegado, explicando as circunstâncias de tudo isso que eu estou dizendo aqui. Olha a gravidade dos fatos. E exigindo que eles apenas expedissem a intimação para eu ser ouvido. Pois bem, após essa última visita dos meus advogados lá, passou poucos dias, o Dr. Kleber Lopes recebe no celular dele uma mensagem da escrivã de polícia e o Dr. Murilo também. Prezado Dr. Kleber, amanhã estaremos expedindo a precatória para que o ACF seja ouvido na Polícia Civil de São Paulo. Sabe o que aconteceu um dia depois dessa mensagem? Eles tiraram o delegado do caso, aí entra o doutor Maurício Caseiro Iacozili, esse delegado de polícia, que nunca presidiu meu inquérito e nem atuou, não sabia de nada, não investigou, não leu. Simplesmente este advogado, que para mim é absoluta certeza, colocaram ele lá para cumprir essa missão de acabar com o ACF, ele pega o inquérito e no mesmo dia indicia ao ACF. E em tempo relâmpago, que nem eu, nem meus advogados sabiam, isso foi vazado para a imprensa. E eu fui vítima de um tsunami midiático perante toda a imprensa do Brasil, inclusive na TV Globo. O ACF é indiciado pela Polícia Civil. E aí vem a maior farsa. Afirmaram que a Polícia Civil havia trabalhado, investigado e que após a conclusão final das investigações resolveram me indiciar. Mentira! Não trabalharam, não investigaram, não apuraram nada. É o chamado indiciamento encomendado. Esta é a farsa. Plantaram um delegado, o doutor Maurício Caseiro Iacozili, que foi plantado lá para me indiciar, sem fazer uma única diligência, sem apurar, sem investigar, nunca pisaram lá no Pizza Hut, que era obrigação deles ir lá, tirar foto, fazer perícia, fazer investigação. O que é investigação? Polícia Civil é isso, não é a militar. Não é policiamento ostensivo, é a polícia que vai até o local dos fatos, conversa com as pessoas. Não, só para concluir sobre a inoperância da Polícia Civil, digo, daquele DP, daquele delegado, tenho grande respeito à honrosa instituição da Polícia Civil do Distrito Federal, como eu também tenho ao Ministério Público e demais instituições. Agora, todas as instituições são formadas de seres humanos, ok? E seres humanos cometem erro, cometem crimes. Não existe essa história que porque está lá e tem a carteira funcional que passou em concurso público, que a pessoa é Deus e não erra. Então, deixando claro, nada foi feito. Eu pergunto, um questionamento que eu tenho como vítima, e até mesmo em nome da menina. Vamos imaginar, ela não é vítima? Por que a Polícia Civil não fez um trabalho que trouxesse ao inquérito provas contra mim para ajudar ela? Por que não foram lá na hora do BO, no dia seguinte, no outro, na próxima semana? Amigo, passou um ano, a Polícia Civil do DF nunca pisou no Pier 21. Por que eles não foram lá? Na frente tem loja, 1, 2, 3 lojas, várias pessoas.
2 investigadores numa viatura gastando R$10 de gasolina, eles iam perder 10 minutos para chegar lá no Pier 21, iam fazer uma diligência questionando as pessoas, procurando provas, procurando as imagens do próprio Pier 21, procurando as imagens do Pizza Hut, procurando testemunhas que pudessem corroborar a menina para me pegar. Não fizeram nada. Nada, eles ficaram inertes. Então, só para concluir, a Polícia Civil ficou absolutamente inerte e nada fez. Aí o que acontece? Eu sou indiciado. A partir de agora vem o furo jornalístico, que até então é só fake news. Quando o inquérito policial chega no Ministério Público, o que é para a promotora fazer? Quando um promotor de justiça, quando o nobre promotor recebe o inquérito policial, ele vai ler o inquérito policial e, em havendo provas, testemunha, provas robustas, indícios, em havendo elementos, ele oferece denúncia. Ou, se não há elementos, ele devolve o inquérito para que o trabalho seja feito, ou ele arquiva. O que fez a promotora, eu vou até dar o nome da doutora, e está aqui o documento para vocês verem que eu não estou mentindo. Olha aqui. A doutora Ana Cláudia Magalhães Alves Melo, promotora de justiça, quero aproveitar o momento para parabenizar uma digna e nobre representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esta é uma profissional que honra a classe dos promotores e a instituição. Aqui a promotora, vendo que tudo que eu narrei para vocês é verdade, que a Polícia Civil não fez nada, não trabalhou, não apurou, não investigou, sequer me ouviu, ignorou minhas petições. Senhores, ela não denunciou o ACF, ela mandou de volta para a polícia o inquérito e determinou que eles fizessem os trabalhos. Por gentileza, filma aqui, eu estou entregando o documento, e tira a foto e leia. Eu quero que o senhor leia, por gentileza. Apesar de devidamente relatado, o Ministério Público, visando ao completo esclarecimento dos fatos, promove o retorno do inquérito policial número 587/2020, a primeira DP, por 90 dias para a realização das seguintes diligências: realização de perícia no aparelho HD externo do sistema de segurança do estabelecimento Pizza Hut, apresentado pela mencionada empresa conforme auto de apreensão número 419/2020, folha 40. Oitiva dos segurantes do Shopping Pier 21, que estavam trabalhando no dia 8 de novembro de 2020, no período noturno. E oitiva do indiciado Frederico Assef, por telefone ou videoconferência. Então, o que o senhor acabou de ler é a prova que a Polícia Civil não fez nada. E aqui está dizendo de fazer a perícia. Sabe por que a Polícia Civil pegou as imagens? Porque eu e o doutor Kleber, o doutor Murilo, meu nobre advogado, nós fomos provocar a polícia. Nós pedimos e exigimos exaustivamente, implorando, eu já no meu boletim de ocorrência e após 3 petições, que a polícia fizesse algo que era obrigação dela fazer. Eu não tinha que pedir, eu não tinha nem que mencionar no BO. Era para eles terem ido lá, buscado as imagens de segurança. Mas ali, aqueles delegados não estavam a fim da verdade. Não queriam buscar a verdade. Ali são delegados que foram cooptados para cortar a cabeça do ACF. Porque delegado que quer realmente a verdade teria tido uma postura completamente diferente. Jamais a promotora teria pedido isso. Então eu estou provando que na data 4 de março de 2021, o Ministério Público não denuncia o ACF e devolve o inquérito para a polícia. Para fazer o que nunca fizeram, que é trabalhar, diligenciar, investigar, ouvir o outro lado. Algo foi feito? Oi? Não, foi ignorado pela polícia, doutor. Calma, foi ignorado. Já estamos chegando perto do furo. Aí, vamos de novo aqui. Na data de 18 de maio de 21, uma outra promotora, a nobre promotora Cíntia Costa da Silva, parabenizo esta digna representante do Ministério Público, que honra a lei, que é fiscal da lei, parabéns à doutora, também percebendo, igual a colega dela, que a polícia do primeiro DP nada fez, se omitiu, não apurou, não investigou, não foi atrás, não quis me ouvir, nada fizeram. Jamais pisaram no Pier 21, jamais investigaram, jamais apuraram qualquer coisa ou foram atrás de provas, indícios ou testemunhas. Nada fizeram. Ela mandou o inquérito para a polícia de novo. Está aqui a prova documental para o senhor ler. Agora, pasme. Estão preparados? Agora vem o furo. Querem um furo jornalístico? A polícia, nós estamos falando agora de 1 ano de omissão e inoperância absoluta de certos delegados
Vamos abrir um parênteses aqui, eu não estou atacando a nobre instituição da Polícia Civil, da qual eu sou fã, e é a melhor Polícia Civil do Brasil, ou está entre as melhores. A nobre Polícia do Distrito Federal. Não estou atacando a polícia nem a instituição, mas estamos dizendo que alguns delegados de lá, por motivos que compete ao Ministério Público apurar, não investigaram, não trabalharam, não quiseram saber da verdade. Depois de um ano, inércia total, e nada fizeram, 2 promotoras pedindo, sabe qual foi os trabalhos? Os senhores estão preparados para a surpresa que vocês não vão acreditar? Qual foi o trabalho realizado pela Polícia Civil? 1 ano, meses depois, está aqui a prova do que eles chamam de investigação. Se é que é verdade, porque eu, Frederico Assef, não acredito. Eu quero uma perícia no telefone da delegacia para saber. Está aqui a certidão. Simplesmente as testemunhas que os meus advogados, o nobre doutor Murilo e o Kleber Lopes, deram nome completo para facilitar o trabalho da polícia que não trabalhava, deram o nome completo de todos os funcionários que estavam no shopping no dia, nome, sobrenome, endereço, todos os detalhes. O que a Polícia Civil tinha que fazer? Peça uma intimação, mande eles irem à delegacia e intime para eles prestar a declaração. Não fizeram nada. Está aqui a certidão, amigo, para ver que o Assef não mente. O Assef prova a farsa do Pizza Hut. Uma policial diz que telefonou para todos eles, ninguém atendeu. Pronto, encerrou a investigação. Olha que legal. Se a senhora sofresse um crime, por exemplo, de roubo, estupro, a senhora estaria feliz com a investigação da polícia que ligou, não atendeu, desligou e encerrou as investigações? Que tal? A senhora estaria feliz? Eu sou vítima. Eu sou vítima de crimes. A senhora precisa acreditar no que eu estou lhe dizendo. Ela conseguiu falar com uma pessoa? Sim, um único falou e disse o seguinte, no dia eu não estava trabalhando, acabou. E os outros 7, 8? Por que não foram intimados? Então vamos resumir? Veio isso aqui, pronto. Tá aqui, ó. A Polícia Civil não fez nada. Aí eu pergunto, qual é o fato novo? Nenhum. O que aconteceu? Nada. Aí o inquérito vai para uma outra promotora. Aí a nova promotora, que é a doutora Mariana Silvia Nunes, esta promotora, estranhamente, ela vai contra as próprias colegas dela, 2 promotoras do mesmo Ministério Público que ela, ignora as colegas do Ministério Público, atropela as colegas do Ministério Público, atropela os meus direitos constitucionais, todos eles, atropela o Código Penal, o Código de Processo Penal, ou ela não leu, ou foi alguma assessora que fez e usou o nome dela, ou não leu, ou se omitiu. Ela simplesmente pega esse inquérito, que 2 promotoras pediram para a polícia fazer o papel para provar que eu sou vítima, e que nada fez, ela pega, denuncia. Ontem de noite, e hoje, 15 horas depois, a denúncia é recebida em velocidade relâmpago. E em tempo real já vazou para a mídia. Os senhores acham isso tudo normal? Eu quero fazer um desafio aqui ao Correio Brasiliense. Desafio. Pesquisem todos os inquéritos policiais quando vão ao Ministério Público. Pesquise quanto tempo leva para ter uma denúncia. Aí pesquisa quando a denúncia é oferecida ao judiciário, qual é o lapso de tempo que leva até isso chegar no judiciário e ter um despacho judicial recebendo a denúncia. Vocês não vão achar um caso que aconteceu em 15 horas. Tudo que envolve o meu nome é atípico. E eu vou além. Por que esse escândalo midiático? No dia de hoje me botaram na TV Globo, todos os jornais, Globo, UOL, Metrópole, o que vocês imaginaram da imprensa brasileira? Tem 20 matérias agora. A minha foto e meu nome estampado em todos os jornais do Brasil. Mas, gente, qual é o fato jornalístico aqui? Estão requentando uma matéria fake de 2020 por um ato que é uma fraude processual. Essa denúncia não podia ter sido formulada. Eu não fui ouvido, eu estou pedindo para ser ouvido, eu quero produzir provas, eu quero diligência. Eles não estão permitindo o inquérito andar. Eles não querem que o inquérito ande, porque se andar, isso não para em pé. Eu quero estar dentro da delegacia de polícia e ouvindo essas testemunhas que foram colocadas lá e outras, para eu e os meus advogados formularem os quesitos. Eu quero formular. Por que eles estão impedindo o trabalho de investigação? Então, vamos resumir? Pegaram uma menina, ela fez uma mentira, a mentira do papel virou indiciamento, denúncia, escândalo nacional. A palavra da menina de 18 anos virou verdade dogmática para a imprensa brasileira e todo o conjunto de provas, de aberrações jurídicas e de atos fora da curva, fora da praxe, fora do padrão, tudo isso
nada consta, ninguém viu, ninguém se O percebe. senhor atribui tantas ações atípicas ou irregulares. O senhor fala, por exemplo, que o gerente lhe destratava. O senhor fala que a menina estranhamente só apresentou a denúncia 4 dias depois. O senhor fala também de uma critica também uma integrante do Ministério Público. E agora o caso chegou ao Judiciário também. Quer dizer, existe todo um... Vamos deixar claro aqui, vamos só consertar a tua fala. Eu não falei nada do Judiciário, eu não disse nenhuma palavra em desfavor do Judiciário, nem contra o Judiciário. Tampouco falei contra a nobre instituição que eu admiro e respeito, que é o Ministério Público. O que eu estou provando, eu não estou contando o que o ACEF acha, eu estou narrando fatos que estão nos autos. O senhor me falou de conluio. O conluio seria de quem? Qual seria esse objetivo? Qual interesse? É um conluio criminoso de um grupo de pessoas que se uniram para levar a cabo uma farsa que é tipificada no Código Penal como crime de denunciação caluniosa. Então, quando alguém planeja algo para destruir a vida de uma pessoa e incriminá-la, várias pessoas participam dessa fraude. Agora, compete uma investigação séria das autoridades, ler a aberração jurídica, que é o que estão fazendo comigo, estão rasgando a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, os direitos do cidadão, assassinaram a minha imagem e a minha reputação publicamente com a mentira de uma menina de 18 anos que não é negra. E que eu nunca fiz uma ofensa a ela, sequer tive uma discussão, eu paguei a conta, virei as costas e fui embora. Deu para você entender? Não tem nada. Então eu estou dizendo, tem um caminhão de provas de coisas estranhas que são para me prejudicar e nada do lado de lá. Eu provo com documento, eu convido os senhores a pegar na íntegra esse inquérito. Pega lá a cópia, se quiser eu te passo. Mostra o que a polícia fez. Nada. A única coisa que a polícia fez foi porque eu fiz. Eu pedi, através dos meus advogados, que buscasse as câmeras, porque eu disse, quando eu fiz vão sumir com as câmeras. Vão sumir com as câmeras. E os senhores querem um exemplo recente, quando eu digo que eu sou vítima de fraude? Não sei se a senhora lembra, mas o Correio Brasiliense cobriu o caso do Chicago Prime. 272 matérias contra o meu nome em 72 horas, dizendo que eu assediei mulher, agarrei mulher, mexi com mulher casada no banheiro do Chicago Prime. Minha vida foi destruída como se eu fosse um louco tarado agarrando mulher casada em banheiro. Naquele caso eu corri e lá no 10º DP eu implorei, doutor, vamos fazer uma fraude porque eu já conheço o modus operandi do grupo que me persegue. Nós estamos falando de grupos políticos, da esquerda brasileira, patrocinando para me destruir, para atingir. O alvo final, o alvo final é o presidente Bolsonaro. Ao transformar o advogado aqui em vilão, isso respinga nele. Essa estratégia sempre foi no último ano e meio. Então você precisa entender que as forças políticas que estão por trás disso têm tentáculos, poder e relacionamento em todos os lugares. Você está dizendo que na Polícia Civil tem, na promotoria tem... Eu não falei isso, é a senhora quem está falando. Eu estou narrando fatos e os fatos falam por si. Então o que eu estou dizendo é, Chicago Prime, desculpa doutora, eu pedi para a Polícia Civil ir lá imediatamente pegar as imagens. E graças ao trauma que eu já tinha do Pizza Hut, que eu sabia que eu sumi com as imagens, a polícia na mesma hora foi lá, olha a diferença da mesma Polícia Civil do DF. Por que os policiais da 10ª DP correram rápido e o delegado de plantão, que foi um delegado muito íntegro e certo, o doutor Sérgio Baltzer, esse é um delegado digno, que honra a Polícia Civil, este, buscando a verdade real, diferente dos seus colegas do mesmo 1º DP, quem estava no flagrante do caso Chicago Prime? Doutor Sérgio Baltzer. Qual foi a conduta de um delegado sério, que é o Dr. Sérgio Baltzer? Ele não quis nem ouvir o ACEF, nem o outro lado. Ele foi fazer o trabalho dele, que é apurar, investigar. E o que fez ele? Pegou a viatura com um time de policiais e foi ao local dos fatos. Recuperou as imagens de segurança na hora. E ele viu com os olhos dele que o ACEF é vítima e que aquilo tudo era uma armação, como é o caso Pizza Hut. Aí qual foi o desfecho disso? Eu sou vítima. O cidadão que me acusou de eu agarrar a mulher dele foi preso em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio, onde eu quase perdi minha vida, vocês não sabem. Eu tomei uma facada, fui humilhado correndo na rua com uma faca atrás, perdi meu almoço, fiquei em depressão e sofrendo. Então, se vocês acham bonito, normal, isso que eu viver um inferno desse, não é, acreditem. Então, eu estou dando um exemplo, a diferença quando a polícia quer a verdade e quando a polícia quer direcionar o trabalho.
Então, no caso do Chicago Prime, é uma situação idêntica a essa. O ACF, acusado, escândalo, várias matérias. Só que lá eu tive a sorte de pegar um delegado sério. E o delegado sério apurou. Ele foi lá, ele ouviu várias testemunhas na hora, ele entrevistou todo mundo no local do SATS e pegou as imagens de segurança. Se esses policiais do primeiro DP, que na minha opinião foram cooptados para essa farsa, se eles tivessem feito o trabalho deles, não precisaria 2 promotoras mandar eles trabalhar meses depois. Se eles tivessem feito o trabalho deles no dia, eles teriam pego as imagens de segurança. Se eles tivessem pego as imagens de segurança e entrevistado todas as pessoas, eles na hora saberiam que essa menina mentiu e ela estaria sendo indiciada por denunciação caluniosa. Mas como ali já estava tudo acertadinho, porque nesses 3 dias, eu te explicar como é que funciona a Bíblia da maldade. Pega uma menina, treina a testemunha, traz assessor, tem advogado. É óbvio que isso foi um trabalho coordenado e costurado. Quando chegaram naquela delegacia, tenho certeza que o campo já estava pronto para a farsa que ia ser implementada. Então isso tem que ser apurado. Eu estou falando a mesma delegacia. Um delegado não faz nada e vira uma farsa. O outro mesmo delegado da mesma polícia é sério, apura, vai atrás. Qual é o desfecho? Totalmente o contrário. E por que até hoje sumiram com as imagens? Desculpa, qual o interesse dessa promotora, a doutora Mariana Silva Nunes? Ela está com pressa do quê? Se ela não sabe, eu vou dar uma aula aqui a todos vocês. O suposto crime que não existe, da injúria racial, é imprescritível. Doutora, a pressa do quê? A pressa era me destruir, fazer 20 matérias com eu, ACF estampado em todos os jornais? Para subsidiar esse processo que é uma fraude processual? Qual é a pressa dela? Por que ela não atuou igual as colegas dela, devolveu para a polícia e falou, polícia civil, isto aqui não é trabalho não, tá? Esta farsa de uma folhinha com 4 frases e uma certidão de uma policialzinha pau-mandada lá, isso aqui não é investigar. Investigar é o que o doutor Sérgio Baltzer fez. Então que vão aprender a ser polícia com o doutor Sérgio Baltzer, porque aqui não trabalhou. Então a promotora, ela simplesmente entendeu que isso aqui é trabalho, né? Ou seja, que estranhamente ela achou bacana. Pegou o inquérito, denunciou e isso foi vazado para a imprensa. O que o senhor pretende fazer agora? O que eu vou fazer agora, a primeira pauta é essa que eu já comecei aqui com vocês. Contar ao Brasil a farsa do Pizza Hut. Eu abomino o racismo, eu abomino todo e qualquer tipo de respeito a qualquer ser humano por qualquer motivo. Eu sou uma pessoa da lei, eu sou uma pessoa democrática, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa religiosa. Eu nunca na minha vida ofendi ninguém, nunca briguei, nunca tive nenhum mal entendido na minha vida. Nunca tive qualquer processo ou inquérito. O senhor acha que essas ações que o senhor está mencionando, que o senhor tem sido alvo, vão prejudicar a figura da família ou do presidente Bolsonaro? Entenda só, é muito boa a sua pergunta, ela é muito simples. Basta você analisar, agora que está explicado que a Pizza Hut é uma farsa, não existe nada, a menina não é negra, eu não ofendi, eu não fui atendido por ela, mas por um homem. Eu não vi nenhum negro me recebendo lá naquele restaurante, nem negra. Não houve ofensa, não houve nada. Bom, está provado aí, eu estou dando uma sequência de fatos e tudo que o ACF está falando aqui, eu quero convidar todos que estão nessa sala, por favor, peguem uma cópia na íntegra deste inquérito policial. Não tirem de contexto a denúncia e põem na imprensa. Porque quem lê aquilo fora de contexto parece que aquilo é verdade. Faça uma matéria, uma investigação jornalística sobre o que tem no inquérito. Nada. Vão apurar e me pergunte por que a polícia não fez nada? Por que não foram lá, não trabalharam, não apuraram, não pegaram imagem? Por que nada? Por que 2 vezes o MP devolveu o inquérito? Para que eles fizessem o trabalho. E agora, estranhamente, troca de promotora, tal qual lá trocou de delegado, e ela oferece denúncia, como o colega lá indiciou. Então o objetivo é claro que é a minha cabeça. Agora, por quê? Toda hora, se o senhor não lembra, no dia 3 de novembro, agora, eu tive uma vitória no TRF1 e eu reabri como advogado oficial do presidente Bolsonaro. Foi graças ao meu trabalho que eu consegui reabrir as investigações contra Adélio Bispo. Lá estava eu, o ACF, em nome do presidente, dando coletiva de imprensa em todos os canais de televisão, explicando o que é o caso Adélio. Então, olha como eu estou colado a ele. No dia 1º de dezembro, eu estava dentro do Senado Federal, do lado do senador Flávio Bolsonaro, dando entrevista coletiva novamente a toda a imprensa do Brasil,
graças a outra vitória minha. Dia 1º de dezembro de 2021, eu tive a vitória no Supremo, onde foi anulado os rifes encomendados e criminosos da organização criminosa chamada COAF. E ali eu anulei e acabei com os casos da rachadinha. Novamente é eu relacionado com o Flávio presidente. Então os senhores entendem que eu sou público e colado, represento a família? Ora, se você pega um pedaço e transforma esse pedaço em podre, você contamina o resto. Se eu pegar o senhor, que é um jornalista do Correio Brasiliense, e eu montar um inquérito, eu deturpar e destruir a tua imagem e reputação, mostrando que o senhor faz fake news e toma dinheiro para fazer matéria encomendada, meu amigo, eu atinjo o Correio Brasiliense. Mesmo você sendo um simples jornalista do Correio Brasiliense. É um tiro indireto, colateral. Mas o senhor também não tem só vitórias, tem outros casos também controversos, envolvendo a família Bolsonaro. Eu me refiro, por exemplo, ao caso do Queiroz, que estava na sua casa em São Paulo. Isso mostra absoluta desinformação de todos e é uma fake news. Vamos falar do caso Queiroz? Eu vou adorar falar do caso Queiroz. O caso Queiroz é muito simples. É o mesmo modus operandi do Pizza Hut. Os senhores estão vendo a farsa do Pizza Hut? Vamos lá, eu vou falar um modus operandi que se repete no Brasil contra a família Bolsonaro e contra Frederico Wassef. O uso indevido de agentes públicos e da máquina pública com desvio de função e finalidade para fins políticos, para atingir. No caso Queiroz, promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro mentiram. Desafio na televisão a debater comigo, eu levo o processo. Fizeram 3 mentiras e pediram a prisão do Queiroz. 3. Olha, o Queiroz, depois que saiu do hospital, não foi mais encontrado, dando a entender que ele estava sendo procurado e estava ignorando o chamado da autoridade. Mentira 1. Mentira 2, que ele deu um endereço falso. Mentira 3, que ele era da milícia. 3 mentiras pediram a preventiva e o juiz, sabe-se lá por que motivo, ou porque não leu, ou porque atendeu pedidos políticos, decretou a prisão preventiva. Queiroz estava no escritório, porque ele estava, amigo, sendo cuidado no município de Bragança Paulista. Foi operado, foi submetido à anestesia geral, quase 20 dias de internação na Santa Casa de Bragança Paulista, onde ele teve uma cirurgia grande, que fica a 10 minutos da localização do meu escritório em Atibaia. Então, à época dos fatos, eu sabendo que Queiroz seria executado e assassinado, tal e qual foi o capitão Adriano da Polícia Militar, pelo mesmo grupo mafioso do Rio de Janeiro, sobre as ordens deles próprios, eu já sabia e advertia várias pessoas que iriam matar o Queiroz e dizer que foi o presidente Bolsonaro que matou. O nome disso é fraude processual, armação, é igual isso aí do Pizza Hut. É incriminar pessoas inocentes com armação. Como eu sabia que ele seria assassinado, como ele estava abandonado, sozinho, sem dinheiro, com câncer, sendo caçado e não podia ficar em hotel e nem numa pousada, o Wassef, que é tão caçado e punido por essa imprensa maravilhosa, o grande mal que eu fiz foi eu ter tido a sensibilidade de emprestar uma propriedade para que o doente pudesse ter aonde se recuperar do seu câncer. E vou abrir um parênteses, eu passei 10 anos da minha vida em hospital, foram 4 cânceres que eu tive, 2 quimioterapias e mandaram eu comprar o caixão. E eu só estou vivo por milagre religioso. Então eu tenho a minha obrigação moral e religiosa com o Papai do Céu de sempre fazer o bem e ajudar os outros. Não pensa que é conversinha fiada, porque não é. Eu te trago 150 testemunhas de pessoas que eu efetivamente ajudei com câncer antes de eu sonhar que Queiroz fosse ter câncer e fosse ser vítima de uma tentativa de homicídio. Então, eu emprestei a propriedade. Agora de fazer mais um parênteses legal para falar do Queiroz. O Queiroz não era indiciado, não era denunciado, não era réu, não era testemunha, ele não era nada. Ele era um averiguado / investigado, como era o Flávio Bolsonaro e mais 30 pessoas. Agora, falando processualmente para os senhores entenderem. Quando um juiz quer impedir uma pessoa de sair, ele dá uma decisão. Você, Queiroz, investigado, para sair da comarca do Rio de Janeiro, o senhor deverá informar esse juízo para onde vai, por que vai, aonde ficará hospedado, por que período e quando retorna. Então eu quero dizer a todos os senhores que se existisse tal determinação da justiça e Queiroz não deu satisfação ao juiz do Rio de Janeiro e é encontrado na minha propriedade, haveria uma irregularidade por parte dele em relação ao juízo, mas jamais qualquer irregularidade da minha parte. Mas isso não existiu. Então o que a imprensa não sabe ou não quer saber é: nunca o juiz Itabaiana do Rio de Janeiro determinou, deu qualquer despacho
obrigando que Queiroz se reportasse a ele. Portanto, o Queiroz era livre para sair, voltar, viajar, ele podia ficar até na Bahia o tempo que ele quisesse. Ele podia ir para Manaus, para Miami, ele era livre para circular, ir e vir. E é o que ele fazia. Ele ficava no Rio de Janeiro, na casa dele, mas volta e meia ele ia para São Paulo, voltava, São Paulo, Rio, aí Rio, Atibaia, Atibaia, Rio, Atibaia, Bragança. Então ele era um homem em trânsito. Aí arquitetaram uma fraude com uma prisão arquitetada para explodir o ASEF. De novo, e olha como fecha com o Pizza Hut. Por quê? Por que não prenderam o Queiroz no Rio? Agora eu vou dizer o que vocês não sabem. O Queiroz estava sendo monitorado faz tempo. Podiam ter prendido ele a hora que quisesse, digo mais, junto com a esposa dele, a Márcia. Mas não queriam prender o Queiroz, queriam explodir o ASEF para atingir o presidente. Então, as autoridades do Rio ficaram esperando ele sair do Rio, ir até Atibaia, tanto que ele chegou em Atibaia e foi preso 2 dias depois. Olha, eu tenho gravado a CNN entrevistando a pessoa que cuidava lá do escritório, se o cara no susto, cheio de polícia, fuzil na cara, e ele fala para a CNN, não, ele acabou de chegar, tem 2 dias. Quer dizer, chegou e foi preso. Então eles não queriam prender o Queiroz, eles queriam fazer o escândalo midiático para dizer que o ASEF é o bandidão, que o ASEF é o cara que escondeu o Queiroz. Farsa, eu nunca escondi ninguém, porque ninguém estava procurando o Queiroz e nem atrás de Queiroz. Eu apenas emprestei uma propriedade, onde o Queiroz entrou e saiu várias vezes. Eu falei isso com o Roberto Cabrini, que vinha igual um procurador da República em cima de mim. E tudo eu respondia, né? Só que ele corta, ele edita, ele faz aquela coisa. Assista a minha entrevista no Roberto Cabrini. Sabe quantas pessoas me viram em 10 dias ali? 440 mil. Minha entrevista no Conjuro, 438 mil. Pesquisa meu nome no YouTube, mais de 10 milhões de pessoas já me assistiram nas minhas entrevistas. Porque o povo sabe que eu não minto. Eu não minto. Não sou eu que escrevo fake news. O que eu falo é verdade, escrevo embaixo. Então, só para o senhor entender. Queiroz, não aconteceu nada demais. Foi uma prisão fraudulenta, com motivos falsos, ele foi preso ilegalmente. E você pode perceber que até o dia 18 de junho de 2020, o que tinha contra o ASEF? Nada, zero. Foi após a prisão do Queiroz que todos os holofotes, os canhões se voltaram contra o ASEF. E aí começou o processo de perseguição em massa para me incriminar. 3 processos na OAB, 2 inquéritos na Polícia de São Paulo, 10 investigações no TCU, abertura de investigação pelo COAF. COAF oficiou para ter 9 investigações federais, depois me jogaram na CPI da pandemia, depois mais 3 investigações na PGR. Amigo, tal e qual a farsa do Pizza Hut, as forças de esquerda que estão por detrás disso, patrocinando com players, dinheiro, interlocutores, advogados e membros da máquina pública, botaram na cabeça que tem que me destruir, me incriminar através de fraude. Acho que esse movimento vai ser mais agressivo nesse ano eleitoral? Com certeza. E vou dizer mais aqui para vocês. Estão arquitetando novas fraudes para tentar me incriminar. Vão usar o COAF, pode registrar hoje o que eu estou dizendo. O COAF está armando uma nova fraude para tentar me incriminar. Vão tentar usar a Receita Federal, vão tentar usar membros do Ministério Público. Não vão largar do meu pé e a tendência é piorar, porque agora começa a campanha. Então tudo que bater aqui, de uma forma ou outra, com mais ou menos intensidade, direta ou indiretamente, vai bater lá. Então eu pergunto, desculpa, no dia de hoje quantas denúncias foram oferecidas no DF? Quantas foram recebidas? Milhões. Por que só falam de mim? Por que eu estou na capa de tudo que é jornal neste exato minuto? Dá um Google no meu nome aí. Vocês vão se assustar para ver quantas matérias tem. Por que está minha foto e meu nome no Globo, na Folha, Estadão, UOL, Metrópole, Cruzoé, Antagonista? Não dá nem para contar. Fórum, Isto É, Veja, eu estou em tudo. Me botaram no Jornal Nacional hoje, por quê? A gente está falando da família Bolsonaro. Eu queria saber como é que está a sua relação hoje com a família. Normal, perfeita, nunca mudou. Ela é igual desde 2014 até hoje, ela é a mesma relação. Eu sou o advogado oficial do presidente, do Flávio Bolsonaro e do Renan Bolsonaro. E continuarei sendo uma relação absolutamente normal, sadia. Agora, vocês precisam entender o seguinte. Eu estou contando aqui para vocês que isso aqui, Pizza Hut, é uma fraude. Eu estou contando que a menina é de esquerda. Olha a menina. Entra no Instagram dela. Veja as fotos dela. Querem ver a foto dela, da mãe? A mãe é branquinha, igual você. Ela é branca. Ela é de esquerda radical. Pelo que me falaram agora, vamos conferir, parece que ela é super pró-maconha, diz que é lésbica. Alguém me ligou agora há pouco e falou isso. Tem que olhar no Instagram dela. Nada contra, hein? Zero de preconceito. Só estou dizendo que ela é apenas mais uma ativista de esquerda que está usando de uma fraude, uma mentira para me transformar em vilão e criminoso. E não foi só ela.
por que vocês não fazem uma matéria sobre Heloísa de Carvalho, filha do Olavo de Carvalho, com o ativista Bruno Vieira Maia, ativista radical de esquerda LGBT? Ambos pediram a abertura de investigação. Eu fui investigado no inquérito da Polícia Civil e Ministério Público por mais de um ano. Fui parar no Fantástico, no Jornal Nacional inúmeras vezes. E quando a verdade vem à tona, que é nada, a polícia e o Ministério Público pediu o arquivamento porque não tem nada contra o ASEF, cadê o meu espaço na imprensa? Zero. O Jornal Nacional falou, sabe quanto? 3 segundos. A Polícia Civil, a juíza arquivou o caso e o ASEF, bom, acabou. Agora, quando era para bater em mim, 5 minutos no Jornal Nacional. Então, eu estou dizendo, Pizza Hut, eu imploro a todos vocês jornalistas, não analisem fora deste contexto. Eu estou dizendo para vocês que depois da prisão do Queiroz, eu passei a ser perseguido por todas as forças. Senadores da República pediram abertura de investigação contra mim, todos de esquerda, deputados federais, senadores, membros desses partidos de esquerda, requerendo documentado e assinar a abertura de investigação. Sofri 3 processos na OAB, 2, 3 inquéritos ali. Depois o TCU abriu várias investigações contra mim, depois o COAF, depois mais 3 inquéritos na PGR, Supremo, depois a CPI da pandemia. E todos me acusando de coisa que não existe, um atrás do outro. Sabe qual é o resultado? Todos arquivados, o ASEF é inocente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Isso é coincidência? Nunca nada aconteceu na vida do ASEF. Bastou o Queiroz ser preso, que foi já uma armação da esquerda, e foram 40 investigações contra mim. Todas caíram. Tudo fraude, tudo armação. E eu hoje aqui peço socorro a você dizendo, mais uma fraude, mais uma armação. Tem um caminhão de prova e indício de coisa errada. Ninguém publica isso. Mas todas as páginas de jornais botam na íntegra a denúncia que nada mais é do que a cópia do depoimento falso e mentiroso de uma menina mentirosa de 18 anos de idade. Só para eu fechar só aqui. Para encerrar, só para encerrar aqui, minha última pergunta. Eu queria saber como é que o senhor está atuando aí nessa campanha de, para a eleição aí Eu não vou me manifestar sobre o presidente, nem sobre a família presidencial, nem sobre a eleição. A minha pauta aqui hoje é a seguinte: Frederico Wassef é vítima do crime de denunciação caluniosa de uma menina que é branca e enganou o Brasil dizendo ser negra. Ela já mentiu de saída, que a mãe dela é branca, mentiu de saída. E que eu nunca disse uma palavra a ela e muito menos ofendi. Ao contrário, eu tive meu nome destruído pela mentira dela. Eu fiz meu boletim de ocorrência e eu pedi investigação. A polícia não fez nada com o meu boletim, nada! Não fizeram uma diligência para saber. Tem 2 versões. A minha versão foi ignorada e botaram a dela como verdade dogmática. Esse funcionário que o senhor disse que lhe atendeu no dia, o senhor ou os seus advogados procuraram ele? Não. Por quê? Por quê? Você não pode, por que eu vou procurar ele? Isso é papel da polícia, porque eu já narrei no boletim de ocorrência isso. Então compete à Polícia Civil procurá-lo e investigar. Se a polícia quisesse saber a verdade, amigo, na primeira petição que nós protocolamos, na hora eles expediam a intimação, eu ia contar toda a minha história e, na sequência, na primeira oportunidade, eu viria a Brasília para sentar com os delegados da Polícia Civil e dizer a ele tudo o que eles querem, porque eu preciso da ajuda da Polícia Civil. Sou eu quem quer investigar. Mas quando eu descobri que eles não querem saber a verdade, que são delegados que me falaram, que estudaram por coincidência, tem amizade com o mesmo advogado, o Bernardo Felenon, que é da menina, que estranhamente ela não tem como explicar aonde ela arrumou um advogado caríssimo do Lago Sul. Eu entendi que isso era uma trama. Eu ia estar de bobo. Eu ia chegar numa delegacia onde é jogo de carta marcada. Está tudo armado contra mim para fazer um show midiático, onde eles iam chamar a imprensa para me explodir e coisa e tal. Lembra o caso do Chicago Prime? Quando eu cheguei na delegacia, estava lotado da imprensa brasileira lá, porque queriam matar o Wassef. Quando vazou que o cara foi preso em flagrante, que o Wassef é vítima, sabe o que aconteceu, senhores? Sumiu toda a imprensa. Que esquisito. Isso eu vi, amigo. Eu tenho filmado com o meu celular. A imprensa fugindo da delegacia. Não, mas vem, eu quero dar entrevista, cadê vocês? Então você percebe que o compromisso aqui não é com a verdade. O compromisso é assassinar a reputação do Wassef. Eu estou vivendo exatamente o que Jair Bolsonaro viveu no passado, no caso da Maria do Rosário. Lembra da fraude da Maria do Rosário? O presidente, um homem inocente, defendendo as mulheres brasileiras e as vítimas de estupro, exigindo punição a estupradores e redução da maioridade penal. Como é que terminou o presidente Bolsonaro?
acusado de apologia ao crime, que ele estava incitando estupro e foi denunciado. E denúncia recebida no Supremo. É um caso idêntico a esse. A frase que ele falou para ela. Aquela frase não constitui nada, aquilo não é crime. Entenda, ele disse assim, na época dos fatos, olha, porque aí já não podemos tirar a frase do contexto, né? Aí é sacanagem. Vamos pegar o todo? Ele está lá dando entrevista para jornalista defendendo as mulheres. Aí vem aquela senhora comunista da esquerda e passa gratuitamente a atacar o deputado federal. Ela não foi convidada, ela não tinha que se intrometer lá. Ela passa a atacar. Atacar, isso está filmado. A tantas alturas ela passa a ofender o Jair Bolsonaro. Você é um estuprador. Aí chega uma hora, o cara é humano, não tem sangue de barata, ele não aguenta, fala, eu estuprador? E num pico de emoção ele fala, olha, ainda se eu fosse, você não mereceria ser estuprado. Espera um pouquinho. Pega essa frase e põe no contexto e eu te pergunto, aonde que isso é apologia ao crime? Aonde que Jair Bolsonaro está dizendo para os homens estuprarem mulher? Nada, zero. E ele foi denunciado por apologia ao crime como se ele incentivasse o estupro de mulheres. Desculpa, é um absurdo. É o homem que defende as mulheres e foi acusado de ser o vilão das mulheres. É sempre a inversão da verdade real. Esse não foi o entendimento da justiça em relação a esse episódio. Oi? Esse não foi o entendimento da justiça em relação a esse episódio. Eu vou dizer o seguinte, o que foi entendimento é relevante. Eu estou narrando um fato que está filmado. O fato é esse, está filmado e gravado. Agora, como a justiça vai entender, aí são outros 500.